Boa tarde a todos, boa noite aqui na Europa. É com muito prazer que eu venho falar um pouco da minha experiência com a Jurema e eu vou colocar mais essa experiência na, na área da saúde mental, porque eu trabalhei muito tempo na Holanda com viciados de drogas. Na realidade, comecei a trabalhar com a Igreja do Santo Daime daqui de Amsterdã, que eu ajudei a fundar. Comecei a Igreja do Santo Daime junto com a Geraldine, e a Geraldine me deu o apoio para fazer as cerimônias, né, do Santo Daime com os aditos de droga. Aí, no primeiro ritual com o Santo Daime, com a Igreja do Santo Daime, eu já dei com a cara no muro, falando bem claramente, porque eu tinha um grupo de pessoas viciadas em heroína, e elas usaram heroína até o dia anterior delas virem para o lugar onde a gente ia fazer o tratamento. Só que essas pessoas jovens, apresentaram resistência total contra a doutrina. Todo mundo uniformizado. Elas disseram: o que, que é isso? Outra coisa também que bateu foi que a, quando a pessoa usa heroína, condições mentais elas são sufocadas. Por exemplo, uma pessoa que é bipolar, uma pessoa que tem qualquer problema mental, você não vê porque a heroína te coloca num estado de dormência. E o Daime trouxe tudo isso à tona. Eu falei: não, aqui alguma coisa está errada. Me concentrei, entrei em oração, já tinha começado a trabalhar com a Jurema. E falei: eu tenho muito diálogo com a Cabocla Jurema. Falei: como é que eu vou fazer isso? Ela falou: Yatra, você está com tudo na mão. Olha a Jurema aí, na sua mão. Experimenta com a Jurema. Sem essa história de doutrina, sem essa história de uniformes. Eu falei: bom, vai ser por aí. No dia seguinte, preparamos a Jurema. Nesse lugar onde a gente fazia nesse lugar onde a gente fazia o tratamento, também tinha psicólogo, tinha terapeuta, né? Eu estava lá presente constantemente. Então, nós tínhamos um grupo, né, de pessoas trabalhando em cima. Eu consultei com amigos, né, que trabalham com etnobotânica, com farmacologia, essas coisas, se tinha alguma contraindicação de usar a Jurema ou pega no Harmala com a metadona, por exemplo, porque se tirarem eles da heroína de uma hora para outra, eles ficam muito doentes. Então, nós conseguimos uma metadona líquida, que eu colocava todo dia no copinho para eles com mel, então eles nunca sabiam quanto tinha ali, e começamos a fazer o ritual com a Jurema. E a coisa começou a ficar tão lindo, que eu falei: meu Deus, por que eu não tinha pensado nisso antes? Né? Porque naquela época eu ainda estava meio ligada assim, à doutrina, que eu fui do Santo Daime muitos anos, né? Mas já tinha começado a trabalhar com a Jurema também, nos rituais. Deixei a doutrina, né? Entreguei minha farna, entreguei tudo para poder fazer o meu trabalho com a Jurema. Recebi muitos hinos da Jurema, né? Eu tenho um repertório enorme de hinos da Jurema. Tenho a Cabocla Jurema assim no meu coração, que me dirigiu em toda essa história, que me deu, né, a partida, me deu o caminho, e um caminho sem fim, porque o objetivo é a pessoa se conhecer sem julgamento, né? O que a Jurema faz muito bem, mas tinha uma coisa também.
O Daime, como o MAO inhibitors era junto com o DMT, trazia tudo isso à tona, trazia tudo, toda essa doença mental à tona. Então, o que acontece? Eu achei melhor separar, dar mais pégano, né, que é o MAO inhibitors, e dar menos jurema, porque o pégano, né, o MAO inhibitors, ele que dá esse sentimento de conexão com o cosmos, ele dá esse sentimento de comunhão com Deus, comunhão com o interior, comunhão com o espírito, a paz. E a Jurema, ela dá forma, ela dá vida a isso tudo. Mas só que de uma maneira mais sutil, quando eu estava preparando elas separadas e dando separadamente um e outro, que eu podia controlar a quantidade de jurema que cada um poderia tomar, sem passar dos limites que trouxesse à tona os problemas mentais, né? Então, a gente fazia ritual cada 3 dias, cantávamos hinos, era um ritual muito lindo, todo mundo de branco. E, enquanto isso, cada 3 dias a gente fazia um trabalho, porque o afterglow, né, como eu não sei como se fala isso em português, aquilo que faz você ficar nas alturas, dura uns 3 dias, e depois você começa a descer. E nós não queríamos que as pessoas fizessem isso, nós queríamos mantê-las aqui. Então, fazíamos ritual cada 3 dias com elas. E, enquanto isso, a metadona, eu ia diminuindo a dose no copinho, colocando mais mel, né? Então, eles não sabiam quanto eles estavam tomando e estavam crentes que estavam tomando muita metadona, porque eles estavam aqui nesse level por causa da Jurema, e eu parei e continuei dando por 2 semanas só água com mel e ninguém ficou doente. Eles pensaram que eles estavam tomando metadona, quando o que estava trabalhando neles era a Jurema. É impressionante, né? Porque em 2 semanas eles fizeram um kick-off de heroína, alguns estavam fumando heroína há 30 anos, outros cheirando, outros tomando na veia. Então a Jurema foi um resgate, né, desse povo, um resgate que nós conseguimos trabalhar sem eles terem conhecimento, né? Sem eles terem conhecimento, não, sem eles terem a consciência que já não estavam mais tomando a droga. Eles estavam pensando que ainda estavam tomando, porque ninguém estava doente, ninguém estava apresentando sintomas de withdrawal, né? de sair da droga. E aí continuamos, dando continuação ao nosso trabalho. Cada vez que a gente fazia um ritual, no dia seguinte a gente tinha um sharing, né? Compartilhar, cada um compartilhava o que tinha passado, e na realidade a gente começou a perceber mais de perto o trabalho da Jurema com essas pessoas, porque a Jurema começou a levar essas pessoas para o coração, né? Ela começou a levar as pessoas para o coração, e você sabe que nós temos muito julgamento em relação a nós mesmos, em relação às nossas limitações, em relação àquilo que nos leva a fazer coisas como ser viciado em drogas, ou em álcool, ou em cocaína, ou em heroína, independente da substância. O que leva é o sentimento, o que leva é aquilo que a gente sente na nossa vida em relação a nós mesmos, em relação aos nossos pais, em relação aos nossos momentos na vida, em relação àquilo que a gente consegue, aquilo que a gente não consegue, né? Então, começamos a explorar essa fase da Jurema. Aos pouquinhos, nós fomos aumentando a dose da Jurema.
muito sutilmente. E, graças a Deus, não tivemos nenhuma manifestação dos que eram bipolar, dos que tinham paranoia, ou dos que tinham outros problemas mentais. E assim, falando, nós conseguimos que as pessoas entrassem no espaço do seu coração e se analisassem sem o julgamento, que conseguissem entrar em contato consigo mesmo, conseguissem entrar em contato com o que está me levando a usar essas drogas, por que eu estou, qual é o motivo, o que está faltando na minha vida, né? Porque, na realidade, nunca é uma coisa material, é uma coisa ou sentimental ou espiritual, né? Tem muita coisa espiritual aí envolvida, porque é a própria Jurema que está fazendo o trabalho, é a Caboclo Jurema que está dirigindo, dando o caminho para a gente caminhar, para a gente acompanhar, para a gente poder ajudar essas pessoas, para a gente poder entender, né? Eu, por exemplo, fui viciada em heroína e cocaína há muitos anos e saí com ayahuasca. Então, a minha trajetória com as drogas me ensinou muito e foi o que me deu, na realidade, esse caminho de ajudar aos outros a também sair das drogas com a ajuda, né, da Jurema. Então, foi muito interessante, porque depois de 3 semanas ou alguma coisa, o que era compartilhado, né, que totalmente diferente do que era compartilhado no primeiro dia, as pessoas já não se escondiam mais, as pessoas já falavam de si próprio, dos seus problemas emocionais, com mais naturalidade, entendendo. Aí, depois também de 2 semanas e meia, 3 semanas, eu falei para eles que ele já não estava tomando droga mais de 1 semana. Ninguém acreditou. Você me enganou. Falei, pois é, enganei com o maior carinho. Estão todos limpinhos, nenhum está usando droga, mais de quase 10 dias. Só a Jurema e o Pega no Harmala. Então, para eles também foi uma surpresa muito grande, porque você, quando é viciado em heroína, e esse era um grupo de viciados em heroína, quando você para, você fica muito doente. Você vomita o tempo todo, você não consegue levantar. É realmente uma coisa muito difícil. Você precisa de ajuda médica ou de ajuda de terapeuta ou de uma casa, né, para fazer o kick-off da droga. Não é uma coisa que você consegue fazer sozinho. Então, para nós, para mim, por exemplo, que trago essa experiência já na minha vida durante muitos anos, conheço essa trajetória, conheço essas coisas do corpo que a gente passa quando a gente quer parar com as drogas e por isso não consegue. Então, as pessoas que procuraram fazer o tratamento com a gente, eles não tinham ideia do que eles iam encontrar. Eles só não gostaram de doutrina e de uniformes. Eu falei, ok, eu tenho que encontrar um caminho, porque eu sei que essa combinação de plantas tem o seu poder. Tem o seu poder porque me tirou, vai tirar eles também. Eu só tenho que achar o caminho certo. Eu comecei a receber vários hinos da Jurema, comecei a receber várias comunicações da Cabocla Jurema, me dando instruções de como levar as pessoas, do que discutir com as pessoas, de onde colocar as pessoas para que elas começassem a se dar valor, se conhecerem a sua espiritualidade, conhecerem o que está no seu coração. Porque a Jurema, ela acende a luz, tudo que está no escuro aparece. Só que ela aparece de uma maneira suave, de uma maneira verdadeira, sem ter que esconder nada.
E você pode olhar isso tudo através do coração, porque a Jurema é toda coração, ela é toda bondade, ela é aquela cabocla que está ali para realmente ajudar, está ali para realmente esclarecer os mistérios da espiritualidade de cada um. E esse trabalho com a Jurema, com os viciados de droga, ensina isso. E é isso que tira eles da droga. Simplesmente isso. Uma coisa tão simples, que é o coração, que é a bondade, que é a generosidade consigo mesmo, que é a aceitação. Então, a gente não tem, na realidade, que curar um corpo, a gente tem que curar um espírito, a gente tem que curar uma mente, a gente tem que curar aquilo que nos cega, e a Jurema tira esse véu. Ela tira esse véu e ela nos mostra o caminho da verdade, o caminho espiritual, o caminho do amor, o caminho do coração, o caminho de aceitar de onde a gente vem, para onde a gente vai, né? Ela influencia a mudança dos nossos destinos. A gente chega pensando que tem um destino e sai dali com outra visão da vida. Sai dali com outra visão do que é amor, do que é realmente. Como eu vou explicar isso? Não tem nem palavras, na realidade, para dizer o que a Jurema faz com a gente. O que essa cabocla, com esse conhecimento profundo, nos traz as mensagens de como fazer as coisas para que as coisas possam se abrir na vida das pessoas. Aonde que a gente tem que atuar em cada um para poder trazer a cura. Como a Sanderline falou, o problema não é só do corpo, é a alma, é o espírito, é a espiritualidade. É aí que a gente tem que procurar a cura. A cura do corpo, ela só é possível através da espiritualidade. Você tem que curar a alma, você tem que curar o espírito, porque o corpo só reflete o espírito. O corpo é só a manifestação desse espírito. Então, os viciados de droga, eles estão completamente cegos para essa realidade espiritual deles. Eles não só não acreditam, como não conhecem a espiritualidade. Não sabem nem o que é alma, o que é espírito, o que é uma cabocla, quem é Jurema. Eu nem perdi muito tempo em explicar para eles quem é Jurema, porque para mim não é eu explicar a doutrina da Jurema ou a cultura da Jurema. Para mim era aplicar os ensinos da Jurema diretamente naquele espírito, para poder realmente sanar esse espírito, para poder realmente tirar eles do caminho, né? Do caminho do sofrimento, do caminho da luta consigo mesmo, porque quando você está nas drogas, a sua luta é consigo mesmo, para parar. A gente tem muita vontade de parar, mas não consegue. Pessoas com heroína, pessoas com cocaína, pessoas com álcool, tudo isso é igual. Tudo é igual. O que está doente é o espírito. Então é aí que a gente tem que atuar. É aí que a Jurema atua também. Eu vinha ao Brasil, ficava muito lá na casa do Edward McRae, que é um grande amigo meu de muitos e muitos anos. Toda vez que eu ia lá nos Aticuns ou nos Caimbés, que eu fazia os trabalhos que eu fazia de Jurema aqui na Europa, eu levava o dinheiro para, por exemplo, nos Caimbé, eu comprei um monte de material para fazer mel, e dei para as tribos, comprava material para as crianças irem para a escola. Nunca entreguei o dinheiro para ninguém, sempre fiz eu mesma. E o Eduardo me deu muito apoio nessa época, porque eu chegava em Salvador e ia direto para a casa dele. E ele me apresentou também alguns antropologistas. E
Tem uma pergunta aqui se a Yatra conhece a Jurema preta e a branca. Eu sempre trabalhei com a Jurema rostilis, com a preta, né? Com a Jurema rostilis, que é realmente quem tem a força de mudar alguma coisa junto com o Pega no Ramala, é quase que uma bomba no coração da pessoa. Ela traz tanto amor, ela abre um caminho assim tão impressionante, né? Tão raro da gente ver com os olhos nus, né? No nosso estado normal, sem nenhuma ajuda espiritual. Então, eu sempre trabalhei com a Jurema preta. Não sei se tem ritual da Jurema em Salvador. Talvez o Edward McRae possa responder isso, porque ele é de lá. Eu moro em Amsterdã, eu estou bem longe disso tudo agora. Eu nem falo mais em conferência, estou falando aqui nessa conferência, porque eu achei muito interessante compartilhar esse sentimento, né? Compartilhar esse conhecimento da espiritualidade através da Cabocla Jurema e compartilhar também essa maneira de ajudar as pessoas, essa maneira de tudo, né? Eu acho que eu vou parar de falar um pouco para poder ter tempo de todo mundo, né, participar de alguma coisa, ou perguntas, ou alguma coisa. Tem só mais uma pergunta. Como você vê a questão da legalização desses chás para uso terapêutico fora da dimensão? Eu não acredito. Eu só acredito no uso da Jurema com ritual. É o ritual, gente, é o ritual. São os cânticos, é a manifestação da cabocla. É isso que traz a cura, não é você vai ali, toma Jurema e fica num hospital. Não é isso. Isso não leva a nada. Isso é experiência química. Não é a Jurema. Não é a Jurema sem o ritual da Jurema, ela não abre os corações. Ela não traz essa espiritualidade, ela não lapida, né, essa joia que somos, esse espírito que somos, né, acordados, iluminados, cheios de amor. Bom, muito obrigada por tudo, obrigada por escutar. Adorei estar aqui e compartilhar com vocês. Obrigada.